Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com areia movediça e o que o nosso subconsciente, através da linguagem de associação, está querendo nos dizer. Então, para quem não sabe, areia movediça é uma porção de terra aonde a areia, de certa forma, engole o que passa por ali, como se fosse uma armadilha. Isso se dá em razão de uma pequena fonte num lençol freático que a água costuma se misturar com a areia, mas a camada superficial da areia parece que é rígida, é firme, mas não. Quando um animal ou uma pessoa ela pisa ela dentro desse local, ela afunda, ela pode perecer, morrer no local. E às vezes isso se dá também em algumas áreas de mangue. Então, em razão da maré, ela pega uma quantidade de terra por baixo e forma também um lençol de lama. E às vezes a pessoa está andando por ali pelo mangue, às vezes a pessoa vive, por exemplo, de caçar caranguejo, e é muito arriscado em algumas partes, elas têm que conhecer bastante, porque pode também ser como uma areia movediça, mas no caso é o mangue, tá? É a terra mais escura, mas o mesmo efeito, tá? De sugar a pessoa, por a pessoa pensar que ali é solo firme. Mas, quando sonhamos com areia movediça, qual é o significado? Qual a interpretação? Geralmente, quando sonhamos com areia movediça, somos nós que vamos estar procurando, pedindo por socorro, sendo dragado pela areia movediça. Às vezes pode estar a presença de alguém querendo ajudar, com uma corda, um galho, e aí preste bastante atenção na reação, tente se lembrar da reação que você vai ter quando você está afundando nessa areia movediça, e também com relação a essa outra pessoa querendo ajudar. Quando sonhamos com areia movediça, quando nos nossos sonhos estamos presos na areia movediça, é com relação a estarmos estagnados em nossas vidas em razão de algum ou alguns sentimentos, sensações que não estamos sabendo lidar no momento. Calma, que nós vamos explicar isso com calma para entendermos essa interpretação. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar sobre sonhar com areia movediça é de estagnação em nossa vida com relação a quê? Com relação a algum sentimento que não estamos conseguindo lidar, trabalhar com ele. Por que o subconsciente remete a esse tipo de interpretação? Primeiro, nós precisamos lembrar que a areia, em muitos sonhos, ela vai remeter a tempo ou filtro. Tá? Ela remete a tempo em razão, por exemplo, de poeira acentuada, das dunas que se deslocam com o tempo. Então, por isso que também se chama a areia do tempo, se coloca nas ampulhetas também, e a areia vai caindo, e ao decorrer do tempo, antigamente em muitos países se media assim o tempo. Tá? Então, o filtro, com relação que a areia também é usado para filtrar a água. Tá? Esse filtro, no caso, ele remete a nossas experiências pessoais, a nossas crenças, às nossas informações guardadas na mente com relação a trabalhar com sentimentos. E o tempo é em relação a um tempo percorrido, onde nós estamos estagnados. E se nós não tivermos uma reação adequada a essa estagnação, se nós não aprendemos a lidar com alguns sentimentos que estamos vivenciando no momento, nós poderemos ser dragados por quê? Pela areia, que no caso, em nosso sonho, é a personificação do tempo. O tempo pode nos enterrar vivo. E nós já vamos entender também esses sentimentos que não estamos sabendo lidar. Até aqui foi para entendermos por que sonhar com areia movediça é relacionado à estagnação no tempo com relação a lidar com alguns sentimentos. Então agora nós vamos entender quais sentimentos são esses. Por exemplo, vamos pegar alguns práticos onde pessoas já sonharam com isso e a interpretação é nesse sentido. Às vezes você está num relacionamento e está vivendo uma crise de ciúme muito forte. Você tem alguns traumas antigos, alguns acontecimentos que já aconteceram em relacionamentos anteriores, e você, nesse relacionamento atual, está tendo uma crise de ciúme. Você não está sabendo lidar com esse sentimento. Tá? Então o que acontece?
você está impedindo o seu relacionamento de um desenvolvimento pleno, tá? Então vamos marcar aqui, ó. Então está acontecendo um impedimento de um relacionamento pleno, tá? Nesse relacionamento que você está vivenciando. Por quê? Porque você não está sabendo lidar com o ciúme. Qual seria a reação adequada? Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção na reação do sonho de vocês quando a areia movediça estava dragando vocês? Porque às vezes aparece alguém com uma corda e um galho e tenta puxar você. E em alguns sonhos a pessoa aceita essa ajuda, e em alguns sonhos a pessoa não aceita e ela é dragada. Tá? Em muitos sonhos essa ajuda nem aparece. Mas essa ajuda é no sentido de nós nos dobrarmos e aceitarmos uma ajuda com relação a esse sentimento que não estamos sabendo lidar com ele. Vamos pegar o caso prático do ciúme dentro do relacionamento. O seu ciúme está impedindo o relacionamento de evoluir, de ir para frente. E você, no momento, está tão cabeça dura que não aceita ajuda. E qual seria a ajuda mais importante nesse momento? É conversar. Conversar com o seu parceiro, conversar com a sua parceira. Se abrir, explicar o que aconteceu no passado, por que você não está sabendo lidar com o ciúme nesse presente momento, nesse relacionamento. Nada é mais esclarecedor em todas as áreas da nossa vida do que uma conversa verdadeira e franca. Então, se você, por exemplo, está passando uma crise de ciúme, em razão do que já aconteceu com você, não está sabendo lidar com esse relacionamento, o mais correto a fazer é dizer a verdade e conversar. O seu companheiro, a sua companheira vai entender e ela vai se abrir, ele vai se abrir para você também e vai entender melhor você, para vocês juntos conseguirem superar isso, tá? Daí você vivendo nesse relacionamento mais assim aberto no sentido de confiança, de confiabilidade, de confiar no outro, esse relacionamento vai poder evoluir, tá? Isso aqui é um exemplo prático de a pessoa sonhar que está afundando na areia movediça e estar sendo dragada por não saber lidar com o sentimento que está vivenciando no momento. Nesse caso, o ciúme. Mas vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar outro exemplo prático que também acontece. Inveja. Desculpa, eu falo muito com a caneta na mão. O que acontece? A tinta, ela vai para a ponta da caneta errada. Então por isso que às vezes eu vou escrever, não sai, eu tenho que sacudir, tá? Desculpa. Inveja. Então você não está sabendo lidar com o sentimento na sua vida, sonhou com areia movediça, esse sentimento é a inveja. Vamos dar de exemplo prático que é a inveja na sua área profissional, no seu trabalho. Não importa qual seja, mas no seu trabalho. Você está tendo inveja de algumas pessoas que estão sendo promovidas, que estão alcançando, avançando em cargos maiores, e você não. Só que você também não faz nada para que você possa galgar, alcançar esses cargos maiores. E aí, essa inveja está dominando você de certa forma, e que você não está sabendo lidar com isso, o tempo vai acabar dragando você com relação a esse sentimento. Você pode, por exemplo, até entrar numa crise no trabalho, numa discussão e ser mandado embora. Então, qual seria a chave para lidar com esse sentimento no trabalho, por exemplo? Se você está no trabalho e quer galgar cargos maiores, às vezes a chave é fazer curso de aperfeiçoamento, às vezes é se dedicar mais, às vezes é chegar um pouco mais cedo, tem chegado muito atrasado. Então é fazer a sua parte, é saber lidar com esse sentimento de inveja, não deixar esse sentimento dominar a sua vida, mas você mostrar para esse sentimento que você também é capaz, assim como aquelas pessoas que você está tendo inveja agora. Tá? Então é um sentimento que, se você não souber lidar, esse sentimento acaba dragando você, sugando você para baixo. Tá? Vamos pegar um outro exemplo prático. Crisibilidade. A crisibilidade às vezes pode gerar um sentimento de não aceitação em algumas pessoas, em razão do envelhecimento.
elas compreendem de forma errada que a vida está tragando elas. Na verdade, elas não estão sabendo lidar com esse sentimento de estar ficando mais maduros, mais experientes, com mais informação. E aí elas se recusam a aceitar ajuda nesse sentido. Por exemplo, qual seria a ajuda nesse sentido? Pertencer a grupos sociais que ajudam as pessoas a lidar com essas crises de idade. Um exemplo, grupos da melhor idade. Então, eles fazem associações, festas, reuniões, palestras, aonde eles dão uma mão, eles auxiliam pessoas que estão passando por dificuldade semelhante e também querem melhorar no relacionamento com outras pessoas, às vezes achar um parceiro, uma parceira. Então é um grupo de autoajuda. Então se você às vezes não está sabendo lidar com esses sentimentos ligados à crise de idade, isso pode dragar você. Então nós temos que aceitar ajuda, nós temos que se abrir para informações, para o novo. Vamos pegar um outro sentimento que às vezes não sabemos lidar com ele. Preconceitos com relação a ideias novas. Tá? Isso é de uma maneira geral. Às vezes nós temos preconceitos determinados em nossa vida, nós aprendemos assim, vimos nossos pais agindo dessa forma e não queremos mudar. E a sociedade está se modificando e às vezes nós não conseguimos mais encaixar em quadro nenhum em razão desses preconceitos que nós temos. A saída é nós quebrarmos paradigmas, é nós avançarmos, nós vermos que estamos errados em alguns pontos, estamos sendo intolerantes. Então nós também temos que ser mais flexível, entendemos que o mundo está mudando, que não é mais como antigamente. Então, em razão de não lidar, não saber lidar com sentimentos que eles provêm de mudanças no mundo, na sociedade, às vezes o tempo pode nos dragar e nos deixar sozinhos, tá? Por isso que é importante estarmos sempre buscando ideias novas, nos abrindo para o novo. Um outro sentimento que é muito prejudicial em nossas vidas, orgulho. Lembra que eu falei para vocês? Prestem atenção com relação à sua reação naquela areia movediça, de aceitar ajuda ou não. Quando não aceitamos ajuda, o orgulho pode definitivamente nos enterrar. Tá? Então, quando a pessoa oferece um galho ou uma corda para te tirar dali, você diz, não, não quero. Então, às vezes, até não tem ninguém ali no sonho com relação a isso, mas você está afundando e simplesmente se deixa afundar. Por quê? Porque o seu orgulho também não faz você pedir ajuda. Quando nós estivermos passando com dificuldades com relação a lidar com alguns sentimentos, nós não podemos nos agarrar ao orgulho. Nós temos que pedir ajuda, nós temos que ir atrás de conselhos, experiências, nós temos que quebrar paradigmas em nossas vidas, nós abrir para o novo. Assim, nós não ficamos estagnados no tempo, tá? Que isso é sonhar com areia movediça, ficar estagnado no tempo, tá? E permitimos evoluir espiritualmente, evoluir mentalmente, e isso vai passar para os nossos descendentes também. Não pense que não passa, passa. Todas as informações emocionais que você carrega nesse momento vão ser passadas para os seus descendentes. Seja por experiências que eles observam, por observação, ou seja por genética. E isso comprovado cientificamente. Muitos sentimentos que você tem no momento em que, por exemplo, você faz a concepção de uma criança, são passados para essa criança. Então, esses sentimentos de não saber, esse comportamento, atitudes nossas de não saber e não querer lidar com alguns sentimentos novos, isso prejudica tanto a nós como a geração futura. E nós somos responsáveis pela geração futura. Então, sem se alongar mais, tá? Se você sonhou com areia movediça, é com relação à estagnação do tempo, por às vezes não saber lidar com alguns sentimentos e o orgulho de não pedir ajuda te atrapalharem muito. Portanto, se você sonhou, faça uma avaliação sobre o que está acontecendo na sua vida no momento, qual área pode estar ligada a um sentimento que você não está sabendo lidar com ele e o que você pode fazer para te ajudar. Tá?
é você, é o seu esforço, é a sua força de vontade que vai te ajudar, tá? Aquela pessoa pode jogar um galho ou uma corda para você, mas se você não agarrar, ela não pode te obrigar a você agarrar para ela te puxar. Então vai ser o seu esforço, tá? Se precisar pedir ajuda para alguém, peça. Se precisar fazer um curso novo, faça. Não importa a idade que você tem, o que é importante é a mente. A mente, ela não envelhece. Os seus sentimentos, as suas experiências, elas contam muito ponto. Então, vá atrás do que você objetiva. Não fique preso ao orgulho de não aceitar ajuda, de não mudar paradigmas, de não aceitar o novo, ok? Qualquer dúvida com relação a sonhar que está afundando numa areia movediça, deixa nos comentários. Se você sonhou que está afundando numa areia movediça, relata o sonho. Se você não está sabendo qual parte, como interpretar, deixa sua dúvida ali. Relata o sonho, deixa sua dúvida que eu estarei lendo a cada um e ajudando vocês, tá bom? Tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!